Boa noite, irmãos. Eu preferia que eu não subisse para pregar e continuasse naquele louvor, que estava maravilhoso. Mas cumpre-nos cumprir o que temos para esta noite. Foi sensacional. Foi sensacional, como sempre é. Mas sempre que a gente canta esse refrão, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, vai clamar pela glória, a glória de Deus. Eu sou péssimo para gravar, guardar os refrões, e esse é o único que eu consigo, porque quando a gente canta, eu me lembro bem, e vem à memória, eu vejo a cena, o dia que o Senhor transformou a minha vida, o dia que eu conheci Jesus, foi um dia, isso foi em maio de 1993, o irmão estava orando pelo meu dedo do pé, que estava todo arrebentado. O Norberto, vocês já conhecem essa história, mas só vou dar uma pincelada. Ele orava, ele só falava assim: mais poder, Senhor, mais poder. Ele orava. Quando você estiver orando, quando você estiver orando por alguém, quando o Espírito Santo te levar para fazer algo, nunca ache pequeno, nunca se julgue maior, nunca se julgue importante. Ele estava orando pelo meu dedinho, que eu não conseguia pisar o pé no chão. Ele orava pelo meu pé. Irmãos, eu não consegui mais abrir os olhos, meus olhos travaram. Era um túnel de fogo, ficava rodando em cima de mim. Era um fogo, eu via na minha mente aquilo com os olhos fechados. Um redemoinho rodava em mim assim, irmãos. Era muito gostoso. Eu falava: como é que esse fogo não é um calorzinho que não queima? Que fogo é esse? Aquilo lá, eu falei: que é isso? E ele só falava: mais poder para o meu dedinho do pé. E o poder de Deus estava descendo para algo. Deus faz muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Ele só obedeceu e ele estava buscando o meu bem, curar o meu pé, o Norberto. E Deus transformou tudo que eu pedi a Deus, tudo que dentro das quatro paredes, no escuro, só eu e Deus, porque eu não deixava nem Daniela ouvir, porque eram meus defeitos, meus problemas, que eu colocava diante de Deus, tudo, meus irmãos, ali Deus tratou. Foi sensacional. De lá para cá, eu continuo errando e tentando aprender e melhorar mais no Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Mas vocês não têm ideia do que eu era dali, o menos um. Era o caos. Era o caos. Bom, vou falar mais disso, senão vamos desviar. Eu queria fazer uma pergunta. Por que você veio aqui hoje? Por que nós viemos aqui hoje? Se eu tivesse que responder, por que você veio aqui hoje? Sabe por que Deus está aqui? Por sua causa. Não sei por que você veio, mas Deus está aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui, por sua causa. Você pode ter uma autoestima tão baixa, tão baixa, que o diabo utiliza isso. Você pode estar tão ferido que fala: não, por minha causa. Não, é por causa do outro, afinal de contas tem o outro, afinal de contas tem o outro. Não, é por sua causa, por sua causa, sua causa, por sua causa e por sua causa. E também pela sua causa que Deus está aqui. Ele tem para você. Por sua causa, o Senhor está aqui. Para receber o que você tem para dar para Ele, que você deu durante o louvor, para ouvir você e para te dar em troca. Agora, a Bíblia fala: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito fala. Não eu, mas o que o Espírito falar. O que o Senhor tem para nos entregar. Ele tem um presente, Ele tem algo tremendo. Deus é galardoador. Deus é tremendo, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. A gente está falando no tema do mês, vamos seguir aqui, sobre família, sobre igreja, não é isso? Família. O Senhor falou, não sei se Amós, em livro de Amós: dentre todas as famílias da terra, eu escolhi a vocês, Israel, por isso eu exijo mais de vocês. Dentre todas as famílias da terra, o Senhor tinha escolhido Israel.
A família é a base, né? O Rodrigo falou semana passada, pessoas formam família, família forma sociedade, que forma Estado, que forma empresa, que forma, por aí vai. Tem um caminho. E às vezes quando a gente fala família, muitos podem pensar, nossa, minha família está tão destroçada. Eu não sei nem se eu tenho família. O que é o sentimento de família? O que é o amor? Como é que é para viver em família? Deus tem um plano. Deus tem a regra. Deus tem a receita do bolo, maravilhoso, independente do que estejamos vivendo. Deus tem algo sensacional para ser construído com a sua vida e com a minha. E cada dia é um tijolinho. E a família é esse ambiente, junto com todas as imperfeições de cada um, é aquele negócio que é a joint venture perfeita, em que o resultado da união é maior do que a soma das partes separadas. Porque nós não estamos... Uma família não é para um ser servido pelo outro, mas é para um servir o outro e vice-versa. É o lugar onde somos preparados, é o lugar onde nós devemos ser treinados, é o lugar onde nós experimentamos, o primeiro lugar onde experimentamos dar e receber o amor do Senhor, dar e receber compreensão. Tem tanta coisa para se falar sobre família. Filhos, vocês jovens, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu digo, olha, quando vocês se casarem, se vocês, né, já estão ou estão, ou são recém-casados, aproveitem o tempo, porque depois vocês vão fazer um investimento, vocês vão ter filhos, vocês vão constituir famílias, e aí as coisas mudam, não é a mesma coisa. Eu me lembro uma vez, meu pai, o meu exemplo nisso, eu casei muito cedo, começando tudo, atropelando todas as coisas. O Senhor, na sua rica e grandiosa misericórdia, me restaurou. Mas eu era novo, eu tinha uns 22 anos, talvez 23. Estava viajando. Em 92, tinha 23 anos. Com um filho de 2 anos, eu e Daniele. A gente estava no interior da Bahia, chegando na fazenda. E tinha medo de carro, tinha de avião para Salvador, pegamos lá o carro, viajamos algumas horas. E eu não queria ver alguém, que se alguém estivesse lá, eu não queria. Eu era um cara muito difícil. Mas eu não era um cara muito difícil, eu era um cara muito difícil para um cara muito difícil. Esse era eu. Não sei como é que Daniela aguentava. Aí a gente chegou lá e estava que eu não queria ver. E hoje é a pessoa que eu amo demais. Mas foi antes daquele dia de 93. Quando eu cheguei, eu falei, eu não vou ficar aqui. Depois de 4 horas e meia de viagem de carro, para mim viajar mais 4 horas, vou pegar o carro e vou voltar. Vou para Salvador. Não vou ficar aqui. Meu pai me chamou no canto e falou, ô Sérgio, cara, está gravado aqui a cena. Eu falei, olha só, você agora é casado e você tem um filho. A sua vida agora não é a mais importante, é a dele. É a sua família. Você não tem que ficar pensando em você. Nossa, deu um... Ele só falou isso, ele não falou, você tem que ir ou ficar. Você agora tem que pensar na sua família, no seu filho. Você não tem que ficar pensando em você. Ele só falou isso. Foi só isso. E eu fiquei lá. Então, assim, a gente depois cresceu, né? Converti, a gente resolveu investir, eu e Dani. Nossa família sempre foi corda de caranguejo. Se vocês já viram corda de caranguejo, você vai comprar caranguejo, tudo amarradinho numa corda, né? Um dia ia todo mundo ou não ia ninguém. Então, antes de ter filhos, viagem, passeio, não estou dizendo que você é proibido de viajar e deixar filhos com a avó, com quem for, mas a gente optou por isso, né? A gente optou por sempre estar ali, cuidar, falar, agora eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça com essas pessoazinhas aí? A gente casou cedo, mas Deus ensinou isso. E valeu o investimento. Esses 3 cabras aí, nossa, que tremendo é você ter família feita nas bases, na rocha do Senhor. Não mereço o que eu tenho, não mereço. Por falar em família, por falar em misericórdia, por falar em amor de Deus, Deus é bom o tempo todo e Ele é. Então eu vou pegar uma passagem, eu reservei uma passagem para compartilhar com vocês.
obviamente no Novo Testamento, passagem tranquila, relax, Apocalipse 2, versículos 12 a 17. Vamos ler juntos aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, né? O Senhor falando para João: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A gente vai dar uma passeada nesses versículos aqui, mas antes eu queria situar e dar algumas curiosidades históricas que contextualize melhor o entendimento para a gente dessa escritura, do poder e da importância. Primeiro, que essa igreja de Pérgamo, ela ficava no norte da Esmirna, e era famosa por culto a deuses pagãos, especialmente ao imperador romano. Em 29 a.C., ali foi construído o primeiro templo em sua honra. Aquela igreja foi construída num lugar onde o culto aos deuses pagãos, culto ao grande imperador, imagina, na Ásia Menor, uma cidadezinha dominada pelo inimigo, dominada pelo imperador romano, dominada por aquele que exigia idolatria, fidelidade somente a ele, ai quem falasse alguma coisa ao contrário. De repente alguém chega e fala de Jesus, de repente alguém começa a falar de Jesus, de repente as pessoas se convertem, de repente igrejas são plantadas ali, famílias vão chegando, famílias, pessoas inocentes, talvez crianças, talvez pais, talvez mães, pessoas pacatas, talvez pessoas pobres, talvez pessoas sem influência que pudesse pedir por alguém diante de uma investida injusta e opressora do imperador ou do mal. Imagina como seriam aquelas pessoas. Não sabemos. Mas ela estava no lugar do trono de Satanás. Muito provavelmente estava falando de Satanás e também do imperador, de tudo que tinha que acontecer, tudo que eles tinham que seguir ali. E aí o Senhor fala: olha, eu sei que vocês conservam o meu nome, eu sei que você guarda a fé. Agora, sobre esse Antipas, não tem referência mais sobre ele, mas o Senhor fala: olha, minha testemunha, meu fiel, Deus falando dele, minha testemunha, meu fiel. Olha o oposto do que vem depois, de prostituição, de traição, que era feita através de Balaão. Mas a testemunha dele, meu fiel. Você tem algum amigo fiel? Você é fiel a alguém? Você imagina assim, quando eu estava lendo isso, eu estava lembrando assim, da minha mocidade. Tem pouco tempo? Eu não entendi a risada.
E vem à mente, assim, alguns nomes, né? Além do meu irmão. Eu tenho, assim, uns 3, 4 pessoas que eu sei que são meus amigos. Se eu ligar agora, ele vai largar tudo, vai vir me ajudar, porque ele sabe que eu faria a mesma coisa. Eu tive 2 amigos, infelizmente, já morreram, tragicamente, jovens, novos, não tão jovens. Mas os caras que eu sabia que eram embaixo d'água eram meus amigos. É tão bom isso, e eu também deles. É tão bom isso. Tenta aí falar, uns 2 ou 3 eu tenho em mente. Tenta aí falar, não, se você tem algo bem bom para falar de mim, não fale para ninguém. Ore por mim diante de Deus. Mas tem uns 2, 3 pessoas, que você falar mal de mim, você vai levar uma invertida tão grande, você vai sair de lá sabendo mais coisas do que quando chegou. Porque são fiéis, eles me conhecem. É bom a gente ter gente assim, né? Que sabe também os nossos problemas, sabe as nossas dificuldades, sabe os nossos defeitos, e nos ajudam a tratar. Não a jogar álcool na ferida. Agora, será que a gente é assim com Deus? Porque Deus é com a gente. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Mas nós temos sido fiéis. E o que é ser fiel a Deus? O que é não ser fiel a Deus? O que é seguir a prostituição como... Se vocês quiserem ler depois em casa, leiam o que ele está falando aqui sobre Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas. Isso está no livro de Números. Vocês leem lá depois os capítulos 22, 23, 24, 25 e 31. Balaão era um profeta de Deus. Profeta. Ele não conseguiu profetizar contra Israel, sendo pago por Balaque. Tem muito profeta que gosta de aplausos, tem muito profeta que gosta de posição, tem muito profeta que gosta de dinheiro, deve ter. Não, isso não se nomeia, não tem entre nós, mas tem muito profeta que gosta de inflar o ego com orgulho. Não entre nós. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem algumas coisas que Deus, né, a gente não tem tudo. Obviamente a gente sabe que Deus não suporta o pecado, não subsiste na presença dele. Mas a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A gente sabe que Deus não suporta a infidelidade, e que nós temos sido muitas vezes, mas Deus fala, existem passagens que falam sobre o homem e da mulher que tem sido infiel ao homem ou à mulher da sua mocidade. Não seja. Mas agora nós chegamos, nós conhecemos o Senhor nos recebe do jeito que nós somos, e temos a oportunidade de termos a transformação para uma nova vida com Ele. Então, Balaão não conseguia profetizar contra Israel. Maldição sem causa, ela não pega, ela não gruda. Tem gente que vive morrendo de medo. Ai, meu corpo é fechado. O meu é porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus, pelo Espírito Santo. Mano, é corpo. Maldição sem causa não pega. Como que a gente caminha? E olha, não estou criando nenhuma nova teoria, não estou discutindo nenhuma nova interpretação, nem explicar as coisas da Bíblia, mas de um ponto específico. É o Senhor, não ser luz e sal, mas receber, e sal não tem, é quebrar a fidelidade do povo. É quebrar a fidelidade do relacionamento com Deus. E de novo, é sutil, é aos poucos. E o que é ser fiel ao Senhor? O que é se manter na fidelidade com Deus? Se a gente tem dificuldade em responder essa pergunta, já é um outro problema. É um outro problema. Porque a maioria das passagens aqui em Apocalipse trata a prostituição como infidelidade ao único e verdadeiro Deus. Isso Balaque fez, por instrução de Balaão, usando uma princesa dos midianitas. O nome dela era Cosbi, ou Cosbi. Ela era uma mulher bonita, virtuosa, né? Aos olhos. Uma princesa que foi utilizada nesse plano do diabo. Mas olha que interessante, se é que podemos usar essa palavra nisso. Alto investimento, não pegou qualquer uma, pegou uma princesa para colocar ali no meio de Israel e fez um estrago. E aos poucos, o diabo, ele investe. Ele investe. O trono de Satanás, seja o que for,
sejam quais forem as peças que ele tem, ele investe. Agora, o quanto é que nós estamos dispostos para investir na nossa fidelidade e manter nossa integridade diante de Deus? Porque é mais fácil baixar a guarda. Domingo passado aqui, a gente viu um testemunho tremendo, da Sami. Sami está aí, não? Tremendo. Eu cheguei em casa e falei, eu tenho que chegar em casa a tratar um assunto com Deus. Eu sempre fui muito assim, radical nas coisas. Se é para ser, se é... Olha, quando estava experimentando, eu queria saber quem é Jesus, quem é o poder. Eu falei, olha, ou Deus vai transformar a minha vida, vai mudar tudo, do jeito que está, o caos, ou ele morreu, não tem mais nada para fazer e me deixa quieto, fazer as minhas maluquices, ou ele vai transformar a minha vida toda. Era o pensamento que eu tinha. E graças a Deus foi isso. Deus está vivo, ele reina, ele tem um poder e ele transforma tudo. Se você permitir na sua vida, você precisa abrir. Deus fez algo tremendo, meus irmãos, foi tremendo. Tipo, eu pegava o telefone para ligar para meus amigos, pô, agora eu quero falar para todo mundo. Aí o primeiro que eu liguei falou assim, Sérgio, não brinca com isso não, que isso é coisa séria. Pá, desligou, foi na minha cara. O meu irmão, ele está me escutando lá em Salvador, ele pegou o avião, veio para cá me ver que ele não acreditou. Se converteu também, é uma benção. Então, assim, Deus vai converter, Deus pega, a obra que Ele começa em sua vida não é só para o seu dedinho, você não é um dedinho. É para fazer muita coisa ao seu redor, mas muita. Mas a gente está olhando o nosso dedinho, o nosso umbigo, ou o dedinho, e não quer ser canal, não quer permitir Deus ser Deus, mas quer que Deus seja a nossa loja de conveniência, uma seca, uma vala pimpim, sei lá o nome, Mary Poppins, me dá as coisas. Mas Ele é Deus e eu estou aqui para servi-lo. O diabo investiu para destruir aquelas pessoas. Foi sutil. Estava falando do testemunho da Sami. Essa integridade, sempre fui também assim, sim, não. Não, tem meio termo. Mas vocês já perceberam, ou talvez só comigo, o tempo vai passando as coisas, você vai meio que, afinal de contas, poxa, está aí no sistema, vai sair, faz parte, é taxa para, faz de conta que é, e vai, você cede. Muitas vezes essas coisas são circunstâncias, são oportunidades para a gente mostrar ao nosso redor, no mundo espiritual, o quanto nós somos fiéis, nós cremos que Deus está vivo e que o Evangelho está vivo. Porque quando a gente cede, quando a gente baixa a temperatura disso, a gente está seguindo os nicolaítas, desculpa, mas ela foi, e ela tem sido ricamente abençoada. Existem dois extremos, depois eu quero falar isso com vocês, mas eu escutei aquele testemunho dela aqui, falei, eu senti, eu parei, sabe quando você para e olha, o Espírito Santo, olha, presta atenção nisso aqui agora, né? Preste atenção, e eu quis escutar aquilo, porque ali, o Espírito Santo me mostrou coisas que aconteceram na minha vida, uns 7, 8 anos, 5, 6, 7 anos atrás. Às vezes você está enfrentando situações, coisas, guerras tão pesadas. Você já viu aquele filme em que está um soldado, de repente o cara surta? Filme de guerra, eu adoro filme de guerra. Aí o cara surta, e o cara quer sair em meio do campo, dando tiro, vai atirando, o cara, vamos morrer, vai atirar aí. O cara, aí alguém, acorda ele, saculeja assim. Calma, cara, a gente está aqui, tem um esquadrão aqui, olha para trás. Olha os tanques, olha, a gente tem um melhor general, a gente tem um plano, a gente vai ganhar essa guerra, a gente vai ter guerra, mas a gente vai ganhar. O que aconteceu com você? Ele, o cara ia morrer. Às vezes assim, a gente está enfrentando tantas frentes, tantas lutas, que a gente vai cedendo, vai, não, essa aqui eu não quero, essa luta aqui, vai, passa, vai. Aí vai baixando, para depois voltar, precisa levar um choque de realidade de Deus, precisa tomar um freio de arrumação. Você frear um Fusca a 60 quilômetros, você tem que botar uma força no freio. Agora, tenta frear uma carreta, bitrem, descendo uma colina sem freio. A força que você tem que botar é maior, não é? É isso. Depende de como estão nossas vidas, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é tremendo. Mas o Senhor está falando que, olha, vamos lá, vamos acordar. Aí eu cheguei em casa, falei, Deus, agora eu lembrei. Eu dei uma relaxada. Eu não posso falar aqui, contar os detalhes, alguns de vocês sabem. Você vai ter que desligar o YouTube, desligar tudo. Enfrentei trevas poderosas, em que eu achava que poderia ter justiça, e os valores que ela falou aqui eram,
sei lá, umas 7, 10 mil vezes mais, e eu ia concordar para que fizesse justiça. Confesso a vocês. Teve uma reunião que eu saí com vontade de vomitar. Eu preferia que eu nunca soubesse. Eu falei, pô, dá para saber que isso existe? Dá para desouvir o que eu ouvi das pessoas, de quem eu ouvi? Não dá. Ah, mas tem que ser assim. Ah, então, graças a Deus, Deus não deixou. As consequências depois de coisas que aconteceram foram ruins. Eu creio que parte por conta daquilo. De novo, não estou construindo a teoria de que tudo acontece porque coisas que eu e vocês fizeram. As coisas acontecem só para tudo e para todos, isso é muito claro na Bíblia. Mas algumas coisas acontecem pelas coisas que nós fazemos, sim. Algumas coisas nós vamos escolher pelo que plantamos, sim. E eu falei, caramba, que vergonha. Perdão, Deus. Essa é a parte maravilhosa do jogo. Você tem um Deus, que Ele está falando aqui, ó, não vou destruir, não estou indo para ir para destruir Pérgamo. Eu estou avisando, antes que eu vá para aí, porque de tempos em tempos Deus julga, e não é só no final. Eu creio que Apocalipse é tão maravilhoso, é tão mais do que tridimensional e atemporal, que o que está escrito, tudo o que está escrito aqui já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. É maravilhoso, é tremendo. Multiforme sabedoria de Deus. E aí Deus está te chamando, acorda! Cadê o que o povo está pensando, que depende de viver dessas coisas? Está baixando o filtro, está cedendo. Sabe por quê? Porque está perdendo a fé. Não guardou a fé como o meu, aqui é o meu fiel, a minha fé, que você não negou. Esse foi o meu fiel, minha testemunha. Nós somos testemunhas de Deus. A nossa vida testemunha Jesus ou testemunha o nosso medo? Aquele soldado que eu te falei que o cara surta e quer fazer algumas coisas, ou quer fazer algo diante de muitas situações, é porque a gente chegou num ponto que a gente quer resolver com o nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa isso, com a nossa aquilo. Esquece de Deus. Esquece. Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, clamar onde estiver. Precisa ser aqui domingo, qualquer lugar. Ele perde a guerra porque ele não tem Deus. Ele com Deus ele ganha a guerra. É simples assim. Não tem o que dificultar. O negócio é o coração mau. Cuidado que não haja em vós um coração mau que o aparte do Deus vivo. 2 extremos. O farisaísmo e o laissez-faire, laissez-passer. Não sei falar francês não, tá? Só isso aí. Teoria do liberalismo, que eu lembro bem. O farisaísmo é aquele cara, olha, você começa a colocar peso, você isso, você aquilo, coisa que ele mesmo não suporta fazer. Jesus deixou isso bem claro, né? O outro laissez-faire é o seguinte, não, Deus entende, não, vamos embora, tal. E aquela pessoa, e o camarada está construindo a vida em um extremo ou no outro. Tá? E onde é que é o certo? Espírito Santo, palavra de Deus, praticar, consciência. O Espírito Santo ensina. A gente sabe quando a gente está forçando a barra por um extremo ou outro. Pode não confessar, não reconhecer, não quiser falar, pode buscar todos os argumentos que você tem guardado no seu cérebro inteligente e não reconhecer. Mas a gente sabe, porque Deus deu uma consciência para todo mundo, para que ninguém se esconda de si mesmo. A gente sabe o que está fazendo. Não adianta ter muito conhecimento sem entendimento. Muito conhecimento, muita informação, sem entendimento não adianta nada. Ter entendimento é chamada sabedoria espiritual para discernir o tempo e o modo das coisas. Esse é o homem que de ninguém é discernido, mas discerne a todos. Existe uma diferença entre porta larga e confusão espiritual. Pensa assim, a porta é estreita. Nós fomos chamados para fazer as mesmas obras que Jesus fez e fazer mais. Jesus foi perseguido. Jesus sofreu traições. A gente quer ter uma vida tranquila, de crente high-tech. Não, vai ter que sofrer perseguição, todas as coisas. E aí que vai provar onde está teu coração. O orgulho está lá, porque eu não aguento ser... Não, amor, compreensão, carinho, longanimidade, benignidade, todos os frutos do Espírito e tudo que há de 1 Coríntios, a gente quer e a gente deve dar, óbvio. Vou buscar o mal. Pô, me persegue aí, Cláudio, que quero Jesus e tal. Persegue aí, por favor. Não é isso. Mas nós vamos sofrer eventualmente as coisas. Mas em tudo dá graça. No mundo tem de bom ânimo. E por aí vai. Mas tem hora que eu não estou com bom ânimo.
E não estou com graça. Então o que é que eu faço? Mas tem uma palavra a dizer para eu ter. Então eu vou lá, clamar pela glória. Deus me ajuda nisso, eu não estou aguentando. O Senhor... Pedir a Deus, porque se a gente fica calado e não fala, é aquele soldadinho querendo resolver com os pensamentos. Eu era assim, o tempo todo fazendo... Era tanta coisa, mas que eu... Agora, é parar e orar. Parar e orar. Reconhecer a soberania de Deus. Praticar a fé. A porta larga, Jesus falou, olha, a porta é estreita. A porta é estreita. Então, assim, se eu estou sendo criterioso, olha, a vida com o Senhor, irmão, é isso. Mas fazer o seguinte, para você não sair da minha igreja, afinal de contas, se você sair, o que vão pensar? Minha igreja, assim, saiu daquela igreja. Meu amigo, a porta é estreita. Eu não vou alargar a porta para justificar alguém que fique. Perdoe. Estamos aqui para falar a verdade. Não atender a expectativa dos comichões nos ouvidos. Com todo o amor e longanimidade, mas a verdade sempre. Melhor é o que exorta com amor do que o que engana, com beijo falso. Então, isso é diferente de você largar, daquele que Jesus falou que larga as 99 para buscar uma ovelha, porque essa ovelha está perdida, mas ela é ovelha. Ela não é resultado da porta larga, do vale tudo, pode ficar, que o importante é o que encher cadeira. São situações diferentes que a gente precisa entender. Completamente diferente. Estava conversando sobre essas coisas ontem com o presbítero Amaro, que interessante isso. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Interessante, né? Deus fala aí nesse versículo 14, olha, está tudo bem, vocês têm guardado a fé, legal, domingo na igreja, estamos aí. Se alguém perguntar, eu sou cristão. Né? Uma testemunha foi sacrificada. Mas tem algumas coisas ainda. Deus falando, Deus é tremendo, né? Poderoso. Mas ó, tem umas coisinhas aí que a gente precisa tratar. Para que eu não precise descer com a espada. Vamos tratar? Opa! Algumas coisas. Quando é, irmãos, aqui para a gente refletir, quando é que nós estamos fazendo isso? Sustentando a doutrina de Balaão. Essas coisas todas que falei aqui agora. Porque Deus falou, olha, a doutrina de Balaão são aqueles que estão comendo as coisas sacrificadas, praticando a prostituição, não é prostituição física, é espiritual, é emocional. Quais são os sentimentos? É interessante, né? O amor não arde ciúmes, ele não imagina o mal. A gente é treinado a imaginar o mal para se defender. Sempre imaginando o mal, sempre pensando o mal. E isso leva a síndrome de pânico, porque você fica tenso o tempo todo, você está sempre achando o que tem ali, e vai, mal e mal. Mas o amor não é Hello Kitty. Não é você ficar andando pela rua igual um maluco, soprando balão rosa, não é isso. É muito mais profundo. Se você não sabe, precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Ele falou, olha, não sustenta a doutrina de Balaão. E nem sai seguindo a doutrina dos nicolaítas. Se arrepende. Se arrepende. Porque eu venho sem demora. Pode ser que Deus já esteja para vir aqui para dar acorda malandro para qualquer um de nós, né? Desperta aí. Pode ser. Antes que eu venha contra vós. Não estou dizendo da morte não, a gente não vai ficar com medo não, hein? Disciplina. Pai disciplina o filho que ama. E Deus quer que a gente ande bem, que a gente ande em fidelidade com Ele. E aí Ele fala, olha, quem tem ouvidos que ouça, porque eu vou dar uma pedrinha, eu vou dar um presente, eu vou fazer coisas que ninguém conhece, nem ninguém entende, apenas aquele que recebe. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e imaginamos. Deus dá coisas para a gente que às vezes não adianta a gente testemunhar, não adianta a gente querer explicar. Deus vai fazendo coisas, Deus vai construindo nossa vida com coisas que a gente quer até
né, passar para... Não vai conseguir nunca, que ninguém vai entender. O que Deus tem, Ele com você, é só Ele e você. Aqui, ó, exceto aquele que o recebe, que vai conhecer e entender. Usufrua disso. Não jogue fora a tua família, não jogue fora o maior bem precioso que Deus te deu. Não jogue fora uma vida com o Senhor. Mas é o que nós temos vivido. É o que muitos de nós temos vivido, temos buscado jogar fora isso. Pelo quê? O que foi a Cosby na sua vida? O que foi a Cosby na sua vida que fez você diminuir aquela paixão, aquele amor, aquela fé inabalável ao Senhor, no Senhor? Aquela vontade de experimentar Deus, de querer viver, de querer ver Deus, de querer ouvir, de andar com Ele, aquele sede de fome. O que foi essa Cosby que o diabo jogou na frente, que os olhos desviaram? Eu queria chamar o grupo de louvor. E peço que vocês, integrantes do grupo, atrapalhem bem o Vitinho agora. Atrapalhem, porque foi sensacional o resultado. Atrapalhem ele. Falem nesse microfone que só vocês falam. Façam barulho, que foi tremendo. Foi ou não foi? Foi tremendo. Acho que você, Espírito Santo, te mostrar. Eu queria orar agora. Eu queria sugerir, irmãos, que a gente aproveitasse o momento. Se o Espírito Santo está aqui, se o Espírito Santo está falando, se Deus está querendo reconciliação em áreas, em coisas, ou mais profunda, ou mais séria conosco, que a gente derrame agora diante de Deus. Baixe sua cabeça, 30 segundos, responda, confesse para o Senhor, você e Ele, o que tem sido a sua Cosby? O que tem sido isso tão dourado, que fez você desviar os olhos do Senhor, com aquela criteriosidade moral e espiritual que você sempre teve, ou que você almeja ter? Renuncia a isso agora. Fala: Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor, às vezes que eu errei, às vezes que eu baixei a guarda. Eu quero viver, Pai. Eu quero viver para a Tua honra, para a Tua glória. Eu quero ser agradável às Tuas vistas, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença, eu quero andar com meus pensamentos alinhados com os Teus. Eu quero andar de mãos dadas contigo, Deus. Eu quero. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa meus erros, minhas falhas. Restaura em mim, Senhor, um espírito reto. Espírito reto, Pai. Quando Davi falou isso, o espírito reto quer dizer aquele que não se desvia para a direita nem para a esquerda. Espírito reto. Aquele que não busca os atalhos, mas que tem coragem, com amor, com longanimidade, com sabedoria, pontuar em cada situação o valor que eu tenho de seguir o Teu Evangelho. Eu quero construir assim a minha vida, a minha família. Eu quero construir assim, fazer parte de uma igreja, fazer diferença, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, derrama a Tua graça, desce com fogo, Pai, aquele fogo que queima todo o mal, Pai, aquele fogo, Pai, que sonda o íntimo, Pai, do nosso ser, fogo que destrói o mal, Pai. Dá-nos, Pai, um coração novo, novinho, Pai, novinho, sem a corrupção do mundo. Faz-nos, Pai, homens e mulheres de sal e luz. Talvez tenhamos vivido dias sem sal, Senhor. Não é nem sem gosto, mas nem sendo sal, Senhor. Talvez a luz, Pai, estava quase apagando, Pai. A fé estava quase morrendo, Pai. Reacende agora com o Teu fogo nesta noite, Pai.
Oh, Pai, derrama, Pai. Derrama, Pai, com o Teu Espírito, Pai. Derrama, Pai. Teu Espírito aqui vivifica, Senhor. Vivifica os nossos corações, Pai. Restaura, Senhor, o que estava destruído, Pai. Joga irrigação espiritual sobre essa terra dos corações, Senhor. Irrigação eu vejo agora do Espírito assim, ó. Os corações estavam secos. Derrama, Senhor. Oh, Pai, alegria, força, seja forte, tenha bom ânimo, não olhe as circunstâncias, seja grato a Deus, clama ao Senhor em todo o tempo. Oh Deus, eu te peço, abençoa cada vida, cada família aqui, Pai, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu amor, Pai. Oh Pai, derrama, Pai, sonhos, visões, restaurações. Entrega, Pai, aqueles que estão aguardando, Pai, respostas do Senhor, Pai. Aqueles que vieram hoje, que eles saiam daqui com o que o Senhor tem para eles, Pai. Acima de tudo, Pai, restaura suas vidas para a Tua honra e glória, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com o coração grato.
Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver. Toma pela glória, a glória de Enquanto a gente estava louvando, né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês rápida. Pode ficar aí no seu lugar, onde você está, exatamente como você está agora, adorando a Deus. Quando a gente fez a primeira reunião de avivamento da Escola Sobrenatural, que reúne alunos e ex-alunos, o Senhor... A gente chegou nesse lugar, eu cheguei nesse lugar e fiquei 2 horas aqui no chão e o Senhor me deu Isaías 6. E eu fiquei vendo aquele momento em que o Senhor enche o templo. E quando o profeta dizia, no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi, e eu também via. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono e a glória enchia o templo. E aí o Senhor estava me lembrando, olha, quando o Felipe pregou, ele também citou Isaías 6. E agora, hoje, né, o louvor também citou Isaías 6. O Senhor falou, eu estou fazendo algo nesse lugar. Eu tô trazendo essa realidade de Isaías 6 para as nossas vidas, amém? Não de uma realidade apenas de sentirmos, mas de vermos, experimentarmos, tocarmos, sermos tocados pela glória de Deus. Transbordarmos da glória de Deus, amém? Então eu sinto que o Senhor está nos levando num novo tempo, numa nova atmosfera. O Senhor está nos levando num novo momento. E as brasas do Senhor, como foram liberadas essa noite aqui através da vida do Sérgio, tocaram os nossos pecados, tocaram as nossas limitações, tocou aquilo que impede o fluir de Deus, como tocou no profeta em Isaías 6. Então aproveita isso, irmão. Fica atento, porque Deus está fazendo algo diferente nesse lugar, nas nossas vidas. Quem está atento está experimentando isso. Fica atento a isso, amém? Porque quem já pisou no Santo dos Santos, quem já pisou, não consegue viver em outro lugar, não. É nesse lugar, é no
os santos devem viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja. Santo, É só o começo. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Hoje é só o começo de uma semana abençoada, uma semana embrasada, uma semana em que o fogo do Espírito Santo nos guiará e faremos a diferença, trazendo o reino em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, irmãos. Vão em paz, na graça do Senhor.